Vamos lá, rapaziada. Então, a gente vai dar uma conversada aqui, basicamente agora pela parte da noite, sobre alguns assuntos, né, algumas questões que eu vejo que ainda está ficando um pouco no limbo aí com o que diz respeito a vocês estarem aí operando, estarem fazendo marcações e querendo pegar operações, alguma coisa do tipo. Basicamente na questão dos swings, né? Questão dos swings, eu passei uma aula, creio que foi a aula de sábado, bastante interessante, que vai ajudar bastante vocês. Eu vi que o Mike tem tomado alguns stops, aí às vezes o preço vai lá, onde ele está entrando, fazendo a entrada, e segue contrário, enfim, por N motivos, né? Que o preço ele vem fazendo essas traps, vamos dizer assim, essas armadilhas, dando aí stops no Mike e em outras pessoas também, mas o Mike ele compartilha essa questão e a gente vai estar tratando aí nos pormenores como é que vocês devem estar vendo isso, como é que a gente vai começar a tratar já num linguajar mais técnico, num linguajar mais de forma algorítmica e assim subsequentemente. Então, basicamente, Mike, quando você começar a fazer as marcações, quando você começar a fazer tudo no que diz respeito lá no M1A1, como eu já tenho ensinado, você tem que estar atento a algumas questões sobre os swings. David, mas tu ensinou no YouTube que o swing é assim, 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 assim. Para os membros do YouTube eu vou estar ensinando nos pormenores tudo sobre swings. Tá? E eu comecei a tratar sobre isso na videoaula do sábado, onde eu comecei a mostrar como é que vocês devem fazer as marcações dos swings ali, vocês entenderem. Partindo de que pressuposto, David? Partindo de que assunto que o Michael fala isso? Quando vocês assistem uma aula onde o Michael fala sobre negociando dentro da faixa de negociação, dentro do range de negociação, vocês vão ver uma quantidade infinita de operações que surge durante o dia. Uma quantidade infinita de operações que surge durante o dia. E não são poucas, são muitas as operações que surgem durante o dia. Tomar stop é normal, faz parte. Como eu já venho frisando com vocês, que o combinado ele não sai caro, tem que ter toda uma questão de gerenciamento, que a gente ainda vai chegar na parte sobre gerenciamento lá do curso que a gente está formulando, tudinho certinho, vamos chegar numa questão de aula sobre gerenciamento de risco, sobre alvos, sobre objetivos de lucro, mas agora a gente começou a tratar mais efetivamente sobre essa questão dos swings. Como eu vejo, como eu aprendi com o Michael direitinho ali nos pormenores ali com as aulas do Michael. Então, que é basicamente, a gente vai levar em consideração o que, David? A gente vai levar em consideração todo e qualquer swing que for plotado no gráfico. De primeiro vista, ou de primeira vista, ou em primeira vista, vocês vão achar um pouco meio que, como é que eu posso dizer, estranho. Pode ser que surja como se estranho fosse para vocês. Mas quando a gente começa a entender a dinâmica disso, vocês começam a ter outro olhar, tá bom? Vocês começam a ter outro olhar. Eu já passei um pouquinho no vídeo sobre order block, que daqui a pouco ele vai ficar privado. Eu mandei ele para o YouTube, por enquanto estão tendo acesso, mas eu vou privar ele, tá? Vou privar ele, que é um vídeo muito bom. Eu mostrando um pouco sobre as interações dos swings se transformando em um bloco de ordem, tá? Que o Michael trata sobre essa questão também, e outras questões. Mas quando a gente pega todo e qualquer swing, a gente começa a partir do pressuposto da construção de um enredo para o algoritmo. Tá? Quando a gente pega todo e qualquer swing, a gente parte da premissa da construção de um enredo para o algoritmo. Quando eu compartilhar a tela aqui com vocês, vocês vão ver algo bastante interessante. A gente vai chamar aqui, fazer uma mini revisão, a gente vai chamar uma mini revisão aqui sobre o dia de hoje de operações, certo? A gente vai chamar uma mini revisão hoje aqui sobre o dia de hoje de operação. A Trade das Cavernas. Quem é esse camarada? Trade das Cavernas. Trade das Cavernas. Quem é tu, cara? Top Note, professor. Você mudou foto, você mudou nome. Beleza. É porque eu tenho o mesmo número de e-mail, eu tenho várias contas em vários lugares. Beleza, beleza. Fechou no 10. Estamos na aula aqui, a aula está sendo gravada, hein? Então vamos lá. Vamos compartilhar a tela aqui, compartilhar o gráfico, tá? Vamos chamar o gráfico de hoje, basicamente, a partir da premissa, para todos vocês verem como é que a gente tem que pensar a respeito do que o algoritmo ali ele está começando a montar e começando a fazer. Pô, David,
É 100% tudo que você sabe sobre o algoritmo isso? Não, não é 100%. Mas vai ajudar vocês muito, que estão iniciando agora, a ver o gráfico de uma melhor forma, tá bom? Compartilhar a tela e a gente já começa. Ecrã inteiro, tela do meu TradingView, compartilhando, ocultar. Como é que vocês estão vendo aí minha tela? Tá bacana? Tá conseguindo enxergar a tela aí? Preciso que vocês falem alguma coisa, abra o microfone, manda no chat aí. Tá top, bicho. Tá no OBS aí. Tá, estamos vendo, sim. Perfeito, vamos embora. Como é que tá aí a tela? Estão conseguindo ver o gráfico? Estamos sim. Yes. Perfeito, vamos lá. Então, vamos começar de hoje, tá? Vamos começar de hoje. Aqui estamos no preço de meia-noite. Deixa eu colocar uma tela cheia. Estamos no preço de meia-noite, certo? Bem aqui. Vamos chegar aqui, nesse patamar, vamos dar um zoom. A gente vai tratar sobre Profit Tree, a gente vai tratar sobre um monte de coisa ainda que vai abrir muito os olhos de vocês no que diz respeito às questões ao vivo. Mas hoje vai ser uma revisãozinha da aula de sábado, quem ainda não assistiu, assista. Muito insana, tá? Muito insana. Aqui eu tenho o preço de abertura do diário, que é o Midnight Open que o Michael fala, né? Que é o preço de referência do diário para o algoritmo, tá, rapaziada? E eu quero que vocês entendam isso. Tudo que o Michael fala diz respeito ao algoritmo, tá? Tudo que o Michael fala diz respeito ao algoritmo. O Michael não fala um J, o Michael não fala um tio, sem que faça parte do algoritmo. Preço de abertura, swing, fair value gap, order block, mitigation block, IFVG e assim posteriormente, tudo faz parte do algoritmo. Eu estou ensinando vocês como é que vocês devem alinhar essas visões. Então, essa linha em amarelo é o Midnight Open, é o preço de abertura de meia-noite. O que esse preço de abertura de meia-noite ele quer dizer? Ele quer dizer que é o preço justo para o algoritmo. Então, o preço justo do algoritmo é justamente esse aqui para o dia de hoje, quinta-feira, tá? Dia 20. Então, o que é que eu compreendo e entendo com isso aqui, David? Eu compreendo e entendo que o preço, ele, quando está acima disso, ele está em uma referenciação para o algoritmo como em um patamar caro. E quando o preço está abaixo disso, ele está em um patamar barato. Isso quer dizer o que, David? Isso quer dizer que as melhores compras estarão abaixo do preço de abertura naquele dia. Claro, existem exceções, mas na grande maioria das vezes vai acontecer dessa forma quando a gente começar a tratar mais detalhadamente sobre swings e assim posteriormente. Mas isso aqui é uma visão para vocês terem uma noção. E as melhores vendas vão acontecer aonde, David? Vão acontecer acima do preço de abertura. Vocês reparam que o preço ele faz um gatilho aqui bastante interessante e aqui já encaixa uma venda e a venda vai embora caindo. Mas a partir de que premissa, David? Calma, vamos prestar atenção e vamos fazer esse mapeamento junto comigo que vocês vão entender, tá? Estamos no patamar gráfico de 1 minuto. Vamos para o patamar gráfico de 3 minutos. Patamar gráfico de 3 minutos, tá? Vamos arrastar o dia de hoje. O dia de hoje está bem aqui. Patamar gráfico de 3 minutos. Vamos supor que não houve nada antes de meia-noite. Vamos supor que o gráfico ele começou meia-noite aqui, ó. Não temos referência de nada para trás. Então vamos começar a marcar os swings. Isso aqui é válido para qualquer tempo gráfico, tá, rapaziada? Isso aqui é válido para qualquer tempo gráfico. Então vamos marcar os swings aqui junto comigo, tá? Bem rapidozinho. Foi a oscilação de 3 velas? Eu quero que vocês marquem. Então eu tenho uma oscilação aqui e tenho uma oscilação aqui, ó. Tá? Uma oscilação aqui. Não precisa nem da quarta vela confirmar, né? Não. Eu quero que vocês prestem atenção só nas 3 velas, que é a formação do topozinho ou do fundo. E vocês marcam. Olhem, reparem como eu tenho um swing aqui, low, e tenho um swing high aqui. Perfeito? Swing low aqui, swing high aqui. Se o preço ele começa a quebrar swing high, nós estamos em uma modalidade chamada Buy Model. É um programa do algoritmo Buy Model.
que diz respeito ao modelos de compra. Quando a gente começar a tratar sobre MMBM, MMSM, vocês vão entender melhor sobre isso. Mas de uma forma geral, e já dá para vocês entenderem, quando o preço ele começa a quebrar swing high, ele está em um buy model. Quando o preço ele começa a quebrar swing low, ele está em um sell model. Então, eu tenho meus dois swing lows iniciais do dia. Dois swings, melhor dizendo, eu tenho meus dois swings iniciais do dia. Eu tenho tanto um swing low quanto um swing high. Se o preço ele começa a quebrar swing low, eu sei que ele vai estar em um sell model. Se o preço começa a quebrar um swing high, eu sei que ele vai estar em um buy model. Então, quando o preço começa a quebrar swing low aqui, a gente começa a ver o quê? A gente começa a ver a referenciação para pegar vendas. Para pegar vendas. E prestem atenção nisso aqui comigo. Olhem como cada vez mais o preço ele vai fazendo o quê? Ele vai fazendo swing lows mais baixos e swing highs também mais baixos. Topos e fundos cada vez mais baixos. Caso eu deixe escapar algum swing, foi falha minha. Mas eu quero ver todos os swings, tá? Então, o preço aqui ele já formou dois swings highs que quebraram esse swing low. Então, eu posso ter uma referenciação aqui inicial dessa seguinte forma, pessoal. Esse swing como um swing de referência, e eu puxo minha Fibo até o próximo swing low válido, que eu tenho um swing low formado aonde? Aqui. Esse swing low, ele volta até patamar de OTE? Não volta até patamar de OTE. Perfeito? Perfeito. Só que existem outras entradas que o Michael nos ensina que vocês vão estar aprendendo. Como, por exemplo, o que, David? Ó, aqui eu tenho um swing, aqui atrás, ó, bem aqui, ó, eu também tenho um swing. Tá? Só que eu não quis pegar ele. Eu quis pegar a partir de meia-noite. Mas olhem como, antes de meia-noite, eu tenho um swing aqui também, ó. Que esse swing, ele é quebrado. Quando esse swing low ele é quebrado, o Michael nos ensina que se a gente estende ele mais um pouquinho para frente, ele pode ser utilizado como um bloco de ordem. E a gente pode estar efetuando uma venda nesse bloco de ordem, mesmo sem a confirmação de um swing high, como eu já estou ensinando para vocês. Aqui é outros modelos de entradas, tá? Mas reparem que, como o preço quebra esse swing low, volta para tocar nesse swing low, que agora se torna, entre aspas, ali, um ponto de interesse para venda, ele interage e forma o quê? Forma o nosso swing high. Quando ele forma esse swing high confirmando na quarta vela, eu posso adentrar. Ou quando ele começa a tocar nesse bloco de ordem aqui, eu posso também adentrar, mas é uma entrada que eu já recomendo para quem tem um pouquinho mais de experiência. E quando o preço ele vem acompanhado desses dois camaradinhos aqui, ó, isso aqui é um Fair Value Gap, tá? A aula de sábado nós vamos tratar sobre isso, mas vocês já vão pegando a ideia, ó. Quando vemos um Order Block junto de um Fair Value Gap, um cenário fica muito lindo e começa a surgir. Então isso aqui já é uma possibilidade de eu estar operando vendido. Atrelado que já começou. O stop é onde, professor? Ou nesse swing high, ou até acima desse própria vela aqui que gerou o bloco, a ineficiência. Mas eu recomendo para quem está iniciando stops aqui acima, desse swing highzinho. Mas quem já é um pouco mais avançado pode colocar seu stop acima dessa vela que foi gerada a ineficiência. Tá? Olhem como o preço. Eu quero que vocês prestem atenção em cada coisa milimétrica, nada é por acaso. Olhem como o preço, ele quebra esse swing low, junto com o Fair Value Gap, e olha como essa vela aqui, ela vem minuciosamente a só fechar essa ineficiência. Na aula de sábado vocês vão entender o porquê, não se preocupem. Então, o preço ele vai embora e começa continuando quebrando o quê? Quebrando swings. Ó, quebrando swings. Pô, David, esse swing aqui, ele não fez retorno até um patamar caro. Então eu posso fazer o quê? Eu posso atualizar ele. Isso aqui fica sendo um range de negociação. Ó, isso aqui fica sendo um range de negociação. Deste swing até este swing. Porém, eu tenho esse swing high, tenho esse swing high e tenho esse swing high, que são outros níveis de swings, tá, rapaziada? São outros níveis de swing que eu posso estar utilizando, sim, para estar me referenciando para poder ter uma entrada de negociação ATE. Então, se eu puxo minha Fibo tanto do lado de cima, ou se eu puxo minha Fibo dessa região aqui, ou se eu puxo minha Fibo desse próximo swing high, ou se eu puxo minha Fibo desse próximo swing high, eles vão estar corretos. O que vai mudar é o quê? O que vai mudar é a entrada que você vai fazer. O que vai mudar é a entrada que você vai fazer, tá bom?
Deste swing vai demorar um pouco mais. Deste swing, um pouco mais também. Mas reparem que a partir desse último swing aqui, ó, eu já tenho uma entrada acontecendo em OTE. Olhem como o preço ele volta em patamar caro. Reparem como eu tenho um swing low aqui, ó. Swing low, quando ele é quebrado, você estende ele um pouco para frente, ele se torna um bloco de ordens. Do mesmo jeito, tá? Não é uma vela branca que referencia um bloco de ordem. Não é uma vela vermelha que referencia um bloco de ordem. Está dentro da teoria dos blocos de ordens, está dentro da teoria dos blocos de ordens sobre essa parada. Mas não existe apenas esses blocos de ordens. E eu estou passando para vocês o que eu creio que seja de melhor entendimento por agora inicialmente, mais fácil, tá? E nos próximos vídeos vocês vão aprender tudo que eu sei sobre a teoria dos blocos. Não se preocupem, tá? Vou ensinar tudo sobre as teorias dos blocos de ordens. Então, olha como aqui eu já tenho uma entrada e o preço faz o quê? O preço vai lá e expande, quebrando o quê? Quebrando o swing low. Ó. O preço expande quebrando o swing low. Quando esse preço expande quebrando esse swing low, né? O preço expandiu quebrando esse swing low e eu quero que vocês prestem atenção em outra coisita aqui, ó. Olha o que é que tem aqui. Antes do bloco de ordem, eu tenho uma ineficiência, que é o famoso Fair Value Gap, ó. Eu tenho esse Fair Value Gap aqui. Antes do bloco de ordem ser formado, o preço me deixou essa ineficiência logo abaixo do bloco de ordem. Olha a ineficiência aqui, esse bloco de ordem. É por acaso? Nada é por acaso no algoritmo. Tudo é meramente calculado, tá? Vocês vão aprender sobre isso. Olha como o preço volta, fecha a ineficiência, toca no bloco de ordem e começa a cair. Quando ele começa a cair, confiram comigo que ele deixa esse próximo swing high. Quando ele deixa esse próximo swing high, eu tenho outro patamar para a entrada. Deste swing high até este swing low é uma região. Por quê? Eu expliquei na aula de sábado, vocês que não assistiram ainda assistam. O Michael mostra todos os seus backtests, basicamente. Foi o que eu consegui trazer de melhor de resumo, um resumo completaço do que ele fala na aula. Ele mostrando que quando você negocia dessa forma, você tem 70% de chance de estar dentro da operação que vai ser vitoriosa. Por quê? Porque o preço tende a ficar 70% dentro do quê? Dentro desse range. Eu sei que o preço ele está quebrando o swing low. Se ele está quebrando o swing low, ele está em modelo vendedor, que é o quê? É o que o Michael chama de sell model, modelo de venda. Se o preço está em modelo de venda, por que diabos, me desculpem a expressão, por que diabos eu vou estar querendo comprar? Não faz lógica. Eu comprar essa subidinha aqui, para depois o algoritmo vir entregar tudo. Olhem como eu tenho este swing high e tenho este swing low. Olhem como o preço sobe e interage com o quê? Interage com esse Fair Value Gap. Ó. Interage com esse Fair Value Gap. Mas olhem também como essa velinha branca aqui, ó, ela é um bloco de ordem. Mas por que ela é um bloco de ordem, David? Nessa situação, ela se torna um bloco de ordem por ela ser uma vela branca, é um movimento comprador. Eu vou explicar ainda muito mais sobre a teoria do bloco, mas isso aqui já vai mostrar para vocês algo bastante interessante. É uma vela branca, e essa vela branca, ela foi subsequenciada de uma vela que gerou um Fair Value Gap. Uma ineficiência do mercado. Então, esse order block aqui, ó, é um order block, mas muito bonito, tá? Não é porque ele é uma vela branca que ela é um order block. Nessa questão aqui, eu estou considerando ela um bloco de ordem, por quê? Porque ela deixou essa ineficiência. Essa vela branca, ela subiu, depois veio uma vermelha que deixou o quê? Deixou essa ineficiência. Então, vejam como o preço vem milimetricamente fechar a ineficiência e toca aonde? No preço de abertura desse bloco de ordem. E começa a fazer o quê? Começa a cair. Nessa situação aqui, a entrada se daria pelo toque no bloco de ordem e stop aqui acima. Reparem como eu já estou mostrando para vocês outros tipos de entradas que podem ser feitos, que advém apenas do swing high, tá? Advém que não é só apenas o swing high que existe, tá bom? Então o preço, quando ele faz isso, ele quebra o quê? Ele quebra outro swing low. Ó, ele quebra esse outro swing low aqui, ó. Quando ele quebra esse swing low, ele faz o quê? Ele deixa esse swing high, ó. Ele deixa esse swing high aqui. Quando ele deixa esse swing high, eu tenho um ponto de referência agora também. Repara que cada vez mais ele está fechando swing lows, ele está quebrando swing lows e está deixando o quê? Deixando swing highs. Isso aqui serve tanto de pontos de referência como também ponto de liquidez quando o preço partir de um sell model para um buy model. Tá? Quando o preço partir de um sell model para um buy model, o preço ele vai começar a consumir essas liquidez que estão aqui em cima. E reparem comigo algo bastante interessante que vocês vão prestar atenção. Olha como o preço ele cai,
forma outro swing high aqui, ó, tá? Vamos marcar aqui esse swing high. Ó, forma esse swing high aqui. O preço cai mais. Tem um swing high bem aqui, ó. Olha esse swing high. Olha esse swing high aqui. Olha como o preço ele tá caindo, pessoal. Como o preço ele tá caindo. Olhem meus desenhos, tá? Deixa eu puxar um pouco mais para cá, andei demais. Aqui tá bom. Deixa eu excluir esse Sell Model. Deixa eu excluir esse Buy Model. Olha como o preço ele tá caindo. E os swing highs estão ficando como? Estão ficando intactos. O algoritmo não quer buscar os swing highs ainda. Então, quando o preço ele forma um swing high aqui, ó, o padrãozinho de 3 velas, sem prestar atenção na quarta, eu não quero que vocês prestem atenção na quarta agora, para estar estudando essa questão para melhorar a visão gráfica de vocês. Olha como o preço ele forma um swing high aqui com 3 velas e o preço sobe. Quando o preço sobe, isso aqui é o que a gente chama de quê? MSS. Tá? Isso aqui que a gente chama de MSS. É a mudança na entrega do algoritmo. É a mudança na entrega do algoritmo. Reparem essa vela vermelha aqui, ó, essa vela vermelha, como ela surge, e depois dela surgir, o que é que fica aqui, ó? Uma vela branca com ineficiência. Ou seja, bloco de ordem. Um bloco de ordem acabou de surgir aqui, ó. Olhem essa ineficiência aqui. Então, tudo que está aqui abaixo, até essa mínima, é um bloco de ordem. Tudo que está aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, ó, se torna um bloco de ordem. E existem diversos tipos de blocos de ordens que a gente vai estar utilizando em diversas situações, tá bom? A gente vai estar utilizando em diversas situações. Então, quando o preço quebra esse swing high, sobe um pouquinho e desce para fechar a ineficiência e interagir com esse bloco de ordem, a gente já tem uma entrada, tá? A gente já tem uma entrada com stop abaixo da mínima. Ó, com stop aqui abaixo dessa mínima. Olha como o preço ele vem no bloco de ordem e respeita nitidamente os 50% do bloco de ordem, que a gente também vai falar sobre mais à frente nas teorias dos blocos de ordens. E o preço começa a fazer o quê? Começa agora a subir patamares para buscar o quê? Buscar liquidez nos swings. Mas reparem uma questão bastante interessante. Eu falei que todo swing low quebrado, ele se torna um bloco de ordem, pelo que o Michael nos ensina. Perfeito? Perfeito. Só que existem situações e situações onde vocês vão casar as questões com as questões. Como é que é isso, David? É um quebra-língua? É um se, mas porém? Perfeitamente, é um sim, mas porém. Vocês vão começar a prestar atenção o quê? Que essa quebra de swing low aqui deu patamar para onde? Para esse swing high. Porém, vocês prestam atenção que o preço ele vem muito rápido. O preço ele vem muito rápido buscar esse swing high. Sem dar tempo de fazer o quê? O nosso swing low em um patamarzinho aonde? Mais ou menos nessa região de bloco de ordem. Então ele forma um swing high aqui. Reparem que eu já ensinei para vocês sobre a terceira vela, a segunda vela aqui, quando ela tem essas máximas iguais, a gente considera ela como sendo uma. Aqui é a terceira, a quarta teria que ser essa. Olha como ela não fecha abaixo da mínima. Então o preço vem e consome essa liquidez aqui, porque a gente subentende que é que tem aqui agora, com essas 3 velas mais essa vela, a gente tem um equal highs, níveis relativamente iguais, ponto de liquidez, tá? Níveis relativamente desiguais, pontos de liquidez. Então agora eu tenho o quê? Eu tenho esse próximo swing aqui, ó, como referência de que o preço tem 70% de chance de estar parando nesse nível aqui de swing high. Pô, David, eu vi esse nível de swing high aqui, eu efetuei uma venda e tomei stop. Eu efetuei uma venda aqui porque você falou que o Michael ensina que isso aqui é um bloco de ordem e coloquei meu stop aqui acima e tomei um stop. Mas você tomou um stop de 2 pips. Quem opera Forex sabe que 2 pips é irrelevante, é muito pequeno um stop com 2 pips. Douglas está aí, não me deixa mentir, e o próprio Mike, que está operando um pouco de Forex, pelo que eu estou vendo, 2 pips é irrelevante. Se vocês colocam um de lote, é $23 que a gente está falando aqui, tá? Pô, David, $23 é muita grana, é R$100, mas quando vocês começarem a operar Forex, ou o Nasdaq, vocês vão ver que 2 pips não é nada. 2 pips não é nada de movimentação. Então eu perdi uma oportunidade de 70% de uma operação vitoriosa de venda aqui, e começo a ver com bons olhos a outra operação de venda vitoriosa onde? Nesse nível de swing. E agora eu tenho o quê? Eu tenho esse nível de order block para proteger o preço. Além desse nível de order block, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um Fair Value Gap, tenho outro Fair Value Gap. Professor, Fala. quer dizer que order block e a ineficiência servem para defender a liquidez?
não é basicamente defender a liquidez, tá? O que é que acontece? Os blocos de ordens, para vocês que não assistiram ainda, o episódio 2 de uma série chamada Billions, tá? O episódio 2 de uma série chamada Billions, se não me engano é o 2 ou é o 3. Vocês vão ver uma movimentação de como é que acontece isso aqui, porque pra gente aqui é muito fácil. A gente tá vendo só os gráficos se movimentando, mas só que isso aqui tá uma negociação absurda dentro dos bancos, tá? É banco defendendo posição, é banco querendo tirar a posição do outro banco. E não só são operadores, são algoritmos de alta precisão. Enquanto um banco quer ativar um algoritmo de compra, outro banco quer ativar um algoritmo de venda. E assim sucessivamente, só que precisam de liquidez. E onde é que está a liquidez? Está em alguns patamares. O bloco de ordem nada mais é que o quê? Eu entendo como um bloco de ordem ele está fazendo a mitigação de uma perda que ele tem. Porque quando ele começa a comprar aqui, é para ele vender de carrada aqui. Então ele faz essa compra aqui e vende de carrada. Enquanto o preço ele está caindo aqui, ele está com uma posição aqui que está em aberta, perdendo dinheiro. Então ele vai levar o preço até patamar mais caro para poder fechar essas operações aqui e o preço dar destino ao que vai embora. Não é que seja uma defesa. Não é que seja tipo assim, o preço vai ser protegido aqui no bloco de ordem, vai ser protegido aqui na ineficiência, porque isso aí puxa muito do conceito de supply e demand. Não é isso. São algoritmos pré-prontos, que eles são programados para quê? Para duas coisas. Para capturar liquidez e para reequilibrar a ineficiência. É o algoritmo que o Michael ensina e que eu também ensino, porque eu aprendi essa parada com o Michael. Então, quando tivemos ineficiência, quando tivemos swing highs e swing lows, eu sei que o algoritmo ele vai estar uma hora puxando para aquela região. Eu sei que o algoritmo vai estar uma hora puxando para aquela região. Quando a gente tem uma ineficiência, que a gente vê uma ineficiência sendo fechada dentro de quê? Dentro de um range de negociação que interage junto com um bloco de ordem, é quando a gente for falar sobre PDLAs melhor, vocês vão entender melhor sobre isso, eu sei que o preço ele vai estar tendendo a dar continuidade. Por quê? Porque os backtests que o Michael faz, além de tudo que ele já nos entregou, ele fala que 70% das vezes, 70% é uma numeração muito grande. O preço vai chegar em patamar mais caro aqui, vai interagir com o PDLA, que a gente fala que PDLA é isso aqui, ó, é o Fair Value Gap e o Order Block interessantes e vai dar destino ao preço. Olhem como o preço ele interage com esses Fair Value Gaps, interage com essa região de OB. Pode ter ficado um pouco complexo sobre essa sua pergunta, a minha resposta. Mas, num linguajar bem popular, vamos usar como se fosse um patamar de defesa do preço. Ou um patamar ali que o preço ele vai bater e vai segurar. Porque eu não gosto de usar essa expressão, bater e segurar, porque chama muito a expressão que o varejo usa, de supply e demand, de suporte, resistência. Não, a gente não quer que vocês pensem dessa forma. É errado? Não é errado. Mas se vocês estão aprendendo sobre CT, não é legal estar misturando os termos, entendeu? Não é legal estar misturando os termos. E o Michael não fala sobre essa questão de suporte, resistência, supply, demand. É PDLAs, pontos de interesse lá e assim sucessivamente. Reparem como aqui eu tenho um bloco de ordem maior. Tá? Tem um bloco de ordem maior aqui, o preço vem, interage com ele. Quando o preço interagiu com ele aqui, a Mike, eu tenho o meu fluxo de ordem institucional, eu posso colocar minha venda. Sei lá, quero fazer a venda somente pelo toque do bloco de ordem. Aqui com o stop aqui. Pô, David, eu tomei um stop de 2 pips, agora eu estou arriscando um stop de 6 pips. Só que o primeiro take aqui já está pagando 18 pips. Aqui, essa primeira regiãozinha aqui está pagando 18. Pagou os seus 2 de stop. Pagou os seus 2 de stop. Bem aqui. E foi embora. Pô, David, você entrou? Entrei bem aqui, ó. Eu entrei bem aqui nessa região. Por quê? Por que você entrou nessa região, David? Reparem como, eu não vou estar marcando aqui, mas reparem como, quando ele começa a subir aqui, ele começa a fazer o quê? Começa a quebrar esse swing high, começa a quebrar esse swing high, quebra esse próprio swing high, quebra esse próprio swing high aqui, e olhem que eu tenho uma estrutura maior aqui. Quando o preço chegou nesse ponto aqui, nesse ponto de PDLA, que são Fair Value Gaps dentro de Order Blocks, olha como ele começa a expandir para a queda, fazendo o quê? Quebrando um swing low, 2 swing lows, 3 swing lows, 4 swing lows. Então eu sei que nessa região aqui, dessa estrutura aqui, nesse range de negociação, eu sei que o algoritmo ele entrou em um sell model, bem aqui. Por quê? Porque ele começou a quebrar swing lows. Ó. Olha como ele quebra esse swing low aqui, ó. Deixa eu colocar em uma tonalidade que dá para vocês verem. Olha como ele quebra esse swing low. Olha como ele quebra esse. Olha como ele quebra esse. Olha como ele vem quebrar esse aqui, ó. Ele não quebra, mas ele chega a capturar. Então eu tenho como o quê? Eu tenho esse swing high aqui.
e tenho esse swing low aqui, ó, como tendo referências. Para mim agora, de uma nova estrutura. Eu sei que dentro dessa estrutura aqui, eu tenho 70% de chance de que o preço vai chegar até patamares caros. 70% de chance de que o preço vai chegar até patamares caros e vai despencar. Por quê? Porque eu sei que ele está em um sell model maior e eu sei que ele entrou em um sell model aqui menor. Então eu tenho uma estrutura maior com uma estruturazinha menor. E se eu colocar em um patamar gráfico maior, eu sei que também vai estar atrelando a um sell model. Então eu tenho um sell model nessa estrutura, tenho um sell model nessa estrutura aqui, isso tudo em 3 minutos. Então eu sei que essa minha região aqui é uma região interessante para eu estar vendendo. Essa minha região aqui é uma região interessante para eu estar vendendo. Pô, David, aonde que está ali basicamente tuas operações de venda? Olhem essa vela branca, como ela deixa esse bloco de ordem, esse Fair Value Gap. Então eu tenho esse bloco de ordem aqui como sendo um bloco de ordem interessante. Tenho. Mas vocês concordam comigo que esse preço ele vem interagindo 50% do bloco de ordem, deixa esse swing high aqui, mais ou menos alinhando com isso aqui pode parecer o quê? Um echo highs. Se você faz uma operação e coloca seu stop aqui acima e o preço começa a desenvolver para cá para baixo, tem muito risco de que o preço ele venha subir e capturar esse echo highs. Então o que é que você faz? Se você quer operar aqui, você vende aqui, coloca seu stop acima do swing high da estrutura. Porque eu sei que se o preço partir desse pressuposto de quebrar isso aqui, ele não vai estar valendo mais de nada e vai começar a subir. Por quê? Porque se ele está quebrando swing highs, ele vai entrar o que agora? Em um buy model. Pô, David, eu fiz minha venda bem aqui e o preço começou a cair. Mas reparem comigo algo interessante, pessoal. Reparem comigo algo interessante. Como ele chega aqui, que ele começa a cair, ele quebra um swing low aqui. Até tá bacana. Quebra outro swing low aqui. Não, ele só captura e começa a fechar dentro dessa região. Olha como ele começou a subir aqui e começou a fazer o que? A Mike e os demais que estão aqui. Começou a quebrar swing high. Aqui eu fico atento. Então eu não deixo meu stop aqui em aberto na minha região maior. Eu trago meu stop para o máximo possível que eu posso minimizar minha perda. Trago meu stop para o máximo possível que eu posso minimizar minha perda. Então, eu parti do pressuposto de que aqui haveria um echo highs. Tá? Parti do pressuposto quando o preço interagiu aqui, eu não achei bacana. Eu poderia achar bacana aqui, se ele viesse dar um toquezinho aqui acima desse swing high e começasse a cair. Para quê? Para interagir nesse outro nível aqui de OB. Partindo do pressuposto de outras coisas. E eu sei que eu tenho uma região de defesa maior aqui. Claro, usei a expressão aqui, região de defesa, porque o cara aí falou sobre região de defesa, alguma coisa do tipo. Mas eu tenho esse PD away aqui para estar acreditando que 70% de chance ainda dele não passar desse swing high, desse bloco de ordem. Então, quando o preço ele voltou aqui, pessoal, quando o preço ele voltou aqui, que eu vi isso daqui formando, ó, então eu entrei vendido. Claro, não foi nesse patamar, foi no patamar de 1 minuto, mas foi justamente nessa região aqui, tá? Foi justamente nessa região que eu entrei vendido quando o preço fechou abaixo dessa vela aqui. Pô, David, mas isso aí não é um swing. Isso aí não é um swing. Vamos lá, 1 minuto. Vela 1, vela 2, vela 3. Olha aqui a vela 4 aqui, ó. No 3 minutos não foi um swing, mas no 1, essa vela aqui já tinha sido um swing, tá? E apreciei toda essa queda. Mas se vocês começarem a fazer todas as marcações de swings, toda vez que o preço ele quebrar um swing high, ele está entrando basicamente em uma modalidade de buy model. Nem que seja para capturar alguns níveis de swing e começar a cair novamente. Mas o preço começou a quebrar swing low, opa, uma pulguinha atrás da orelha tem que ser ligada. Pô, se está quebrando swing low, possa ser que ele queira ir buscar patamares mais baratos. Sell model. Se ele está quebrando swing high... Professor, opa. Tem um número específico de swings que o modo do algoritmo tem que quebrar para a gente ter uma suspeita que ele está mudando de modo? Quando ele começa a quebrar swings. Se ele está quebrando swings... Quebrou um, já fica no alerta ali. Já fica no alerta. Se ele está quebrando... Pensa comigo aqui, pessoal. Pensa comigo aqui. Aquela paradinha na primeira aula lá que a gente falou sobre as escadarias. Se eu estou lá subindo uma escadaria para chegar no primeiro andar. Estou subindo a escadaria para chegar no primeiro andar. Subi a escadaria completa, cheguei no primeiro andar. Daqui a pouco eu começo a descer a escadaria. Eu vou continuar subindo a escadaria se eu comecei a descer? Não vou. Então, se ele está fazendo swing lows cada vez mais altos, como aqui, ó. Olha isso aqui. Swing lows aqui, ó, cada vez mais altos. Swing lows cada vez mais altos, swing lows cada vez mais altos. Aí aqui ele já quebra um swing low, ó. Aqui ele já quebra um swing low. Pô, David, mas aqui ele também quebrou o swing low. Tá, mas aqui, nessa região aqui, ó,
ele não formou o quê? O swing high. Aqui ele quebrou um swing low. Pode ver que quando ele vem aqui, ele chega um pouco mais acima. Mas aqui ele formou o swing low, swing high, dentro dessa estrutura. E eu vi o quê? Eu vi manipulação em cima desse topo triplo, vi manipulaçãozinha acima dessa região aqui de topo, que foi um topo relativamente igual com essa. E essa, o preço veio dar só um toquezinho aqui de nada, que é o que a gente chama de turtle soup, sopa de tartaruga, que vocês vão estar aprendendo mais à frente ainda também, sobre essa parada, sobre sopa de tartaruga. E o preço começou a entregar. Não existe um pressuposto de, quando ele quebrar 10 swing highs, agora ele vai ter que começar a quebrar um swing low e começar a cair. Se ele quebrar 10 swing lows, quebrar um swing high, vai começar a subir. Então, ele pode quebrar 1000 swing lows. Enquanto ele estiver quebrando swing low, você está acreditando na venda. É o que o Michael fala, a gente opera o que o gráfico nos mostra. A gente opera o que o gráfico nos mostra. Se ele está quebrando swing high, eu vou estar acreditando na compra. Por quê? Se ele está quebrando swing high, ele quer chegar a patamares mais altos. O algoritmo quer chegar a patamares mais altos. A partir do momento que ele começa a quebrar swing high, aqui, ó, vamos pegar esse lance aqui, ó. Olha como ele está quebrando swing high, swing high, swing high, swing high. Quando chega nesse patamar aqui, eu tenho uma quebra de swing low aqui. Mas aqui eu também tive quebra de swing low, David. E aqui também eu tive quebra de swing low. Mas reparem a diferença de vocês operarem às cegas. Olhem isso aqui. Aqui eu tenho um swing low. Tem um swing low. O preço ele sobe de uma vez e já estopa. Sobe de uma vez e já estopa. Eu estou dentro dessa região aqui, ó. Essa é a minha estrutura. Esse é meu range de negociação. Se vocês quiserem pegar a operação aqui, o stop de vocês não tem que estar aqui, ó. O stop de vocês tem que estar aqui acima, ó. É 70% de chance do preço não ultrapassar o quê? Esse swing aqui, ó. Em um HTF. Qual é o HTF que eu estou me referenciando, David? No 3 minutos. É muito grande esse HTF? Não, mas é uma estrutura maior. Nesse 3 minutos aqui, nesse swing high, eu tenho que colocar meu stop aqui acima. Então, se eu faço uma venda aqui e boto meu stop aqui, estou tranquilo. Se eu faço uma venda aqui e coloco meu stop aqui, eu estou tranquilo também. Vejam que sempre o stop de vocês tem que ser um stop técnico. É onde vocês vão fazer o alinhamento das 3 telas. Na próxima aula eu vou falar sobre Fair Value Gap, nas próximas aulas eu vou falar sobre 3 telas, nas próximas aulas eu vou falar sobre muitos assuntos que vocês têm que estar atentos. Eu sei que é muita informação para vocês que estão chegando agora nesse mundo de ICT tal, mas o mundo de mercado financeiro fácil que venderam para vocês não existe. Tem que estudar, tem que alinhar um operacional. E o operacional do Michael é muito fenomenal. Só existe o OTE, David? Não, existe outros tantos. Mas a base para vocês pegarem é o OTE. A partir da premissa do OTE, vocês vão ver que a parada vai ficar muito, mas muito tranquila. E isso continua o tempo todo. Aqui foi minha operação, basicamente, com o stop aonde? O stop acima dos 50% desse Fair Value Gap aqui, ó. Desse bloco de ordem em um HTF. Eu peguei minha entrada no fechamento dessa quarta vela aqui, com o stopzinho aqui, ó. 6 pips, quase 7 pips, para falar a verdade. E eu busquei um risco retorno, se não me engano, e foi de 2,5. Foi um 2,5 para 1 minha operação. Que me pagou 17 pips. Tá? 17 pips. Isso aqui foi uma conta pessoal minha, não foi em conta de mesa proprietária nem nada. Uma conta pessoal minha que eu tenho um copy trade nela. Para outras pessoas, enfim, não convém eu estar falando aqui para vocês. Mas eu peguei essa operação aqui de 17 pips, arriscando 7, que deu um percentual de 2 para 1, bacana demais. E continuo indo embora. Reparem como, olhem isso aqui. Quando o preço faz isso aqui, ó. Olha a quebra de swing low aqui. Olha esse swing high formado aqui. Olha esse swing low aqui. Aqui eu tenho um range de negociação. Dentro desse range de negociação, eu sei que 70% das vezes o preço vai chegar até patamares de 50%, que é a nossa teoria sobre prêmio e desconto, que o Michael fala. E vai embora. Para onde? Para queda. Vai embora para queda. Olha o tanto de operações que me surgem durante o dia. Eu posso estar vendendo aqui, Pô, David, mas você falou que a melhor venda vai acontecer acima da região de 50%, da região de abertura, que é o Midnight Open. Sim, a melhor venda aconteceu acima. Mas é porque a melhor venda aconteceu acima, que porque quando o preço está caindo abaixo aqui, que eu vou estar procurando compra igual louco, não. Vai entrar questões de daily bias, vai entrar outras questões, mas quando vocês começam a avançar nessa teoria do Michael, é algo que o Michael fala, quando você vê o algoritmo, você não deixa de vê-lo.
a coisa fica muito simples. Pode estar parecendo difícil agora para vocês inicialmente, mas não se assustem. Comecem a entender essa premissa, que o algoritmo, ele existe, ele é real. O algoritmo, ele é real. Tudo que eu estou ensinando para vocês faz parte do algoritmo, swing high, swing low, blocos de ordem que a gente já começou a tratar. Pô, David, as médias fazem parte do algoritmo? Não. As médias é uma questão que o Michael ele mostra falando sobre uma ajuda para o visual do operador conseguir identificar melhor o fluxo de ordens institucionais. Só isso. Só isso. Mister, Opa. nós podemos chamar o algoritmo de Big Play? Sim, porque é banco institucional, é o banco central, são os bancos centrais que movimentam essa parada. São os bancos centrais que movimentam essa parada. Mais à frente, o Michael ele não fala sobre essa parada, tá? Mas eu vou estar ensinando vocês também uma outra questãozinha que eu não vou nem citar nome aqui para vocês não estarem procurando, que é de uma empresa, tá? Que eu tive acesso, não só eu, muitas pessoas também tiveram acesso, mas é pouco falado, pouco disseminado, porque essa empresa ela não quer que vocês saibam sobre algumas questões. Não fala nada, não é nada sobre o que o Michael fala, nem nada tal, mas quando começamos a encaixar um pouco dessa questão teórica junto com a questão teórica do Michael, vocês veem uma claridade muito grande. Eu vou falar tudo que eu sei sobre os algoritmos, vou estar passando para vocês. Só que não tem como eu passar em um dia, não tem como eu passar em um mês, coisa que eu demorei para mais de 4 anos estudando sobre o Michael para estar aprendendo. Mas sim, podemos chamar sobre Big Plays, que é os bancos institucionais. É os bancos centrais, basicamente esse PDA que o Michael fala, que o Michael faz menção, diz respeito a um algoritmo que é movido dentro de bancos centrais. Que o Michael, na aula, que se vocês assistirem na Master Série do curso dos criadores de mercado, que é a série dos criadores de mercado, na primeira videoaula, que ele fala sobre as taxas de juros, ele chega a falar assim, vocês nunca viram uma auditoria dentro de um banco central. E é a mais pura verdade. Vocês nunca viram nenhuma auditoria acontecendo dentro de um banco central. Eles fazem o que eles querem lá dentro. Entendeu? Eles fazem o que eles querem lá dentro. O próprio Michael chega a dizer que ele já formou equipes operacionais de bancos ensinando essa parada aqui. Ele não fala o nome dos bancos por privacidades e termos que ele assina e assim sucessivamente. Se vocês assistirem as videoaulas do Michael, a mentoria 16, ele vai estar falando sobre isso. Que ele ensinou a equipes de bancos, ele ensinou essas paradas e chegou a um certo limite, e eu já termino aqui, que daqui a pouco eu tenho outra agenda, mas isso aqui fica para ensinamento como recapitulação da videoaula de sábado. Eu quero que vocês façam backtest nisso e mandem no grupo o backtest a partir de agora, de 8 até 9 horas, como um exercício, uma extensão aqui desse exercício. Quero que vocês façam backtest, marcando aí na tela de vocês e mandem print lá no grupo do Discord, para vocês verem como a visão gráfica de vocês vai melhorar. Isso aqui advém de tempo gráfico. 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos e assim sucessivamente. Mas concluindo. O Michael ele fala que ele ensinou até onde ele poderia ensinar. O Michael fala que ele ensinou até onde ele poderia ensinar. Por quê? Porque ele sofreu ameaças de morte por estar ensinando isso aqui. Tá? Ele sofreu ameaças de morte por estar ensinando isso aqui. Isso aqui existe muito mais coisas. Muito mais coisas. O que eu sei, ainda eu considero como sendo a ponta do iceberg. Por quê? Porque o Michael vai lançar 4 livros. Não sei se vocês sabem. O Michael ele vai lançar 4 livros. Entregando tudo? Não. Ele não vai entregar tudo. Mas ele vai ensinar muito mais coisas ainda nesses 4 livros. Ele fala que um livro é um livro como se fosse cinematográfico. Ele vai tratar sobre uma questão lá meio que cinematográfica. E os outros 3 ele vai tratar só de teoria, de algoritmo, explicando e assim sucessivamente. Pô, vocês acham que tudo que ele entregou no YouTube, vocês acham que foi tudo? Não foi tudo, pô. Não foi tudo. E ele próprio fala, eu não posso entregar tudo. Por quê? Porque eu sofri ameaças de morte. E vocês acham que quem ameaçou o Michael? Não foi peixe pequeno, foi peixe grande. Por quê? Porque o cara tá mostrando isso daqui. E isso aqui, cara, o cara tá mostrando pra mais de 30 anos já. Ô, David, boa noite. Boa noite. Desculpa interromper. Vai. Você acha que a gente operar, esquecer PO3, esquecer a porra toda e operar só swing high, swing low, swing high, swing low, isso dá dinheiro, certo? Cara, eu faço isso. Eu faço Sim. isso. Muitas das vezes, eu nem presto atenção nisso aqui, no PO3. Não, eu já até te perguntei, você já até me respondeu que sim, eu já sabia da resposta, mas para todo mundo ouvir. O que eu queria pedir, dar uma sugestão em si, para a gente pegar melhor isso, mais profundo e mais direto, pegar que esteja um sábado, que é o dia que você dá a nossa aula lá às 10 horas da manhã, e puxar mesmo um replay de mercado, sabe? Puxar o gráfico em branco, dar play nele e a gente fazer junto isso, para exatamente a gente pegar melhor essa visão, tá ligado? Então, a visão de águia mesmo que você tem. Sábado, se for possível. Sábado já vamos fazer isso. Perfeito? Ô, David, boa noite. Boa noite. Seria interessante mesmo, porque igual a questão da minha dificuldade é o seguinte, com
gráfico parado, eu vou fazendo o backtest, eu enxergo os movimentos perfeito. Sim. OTE, os order block, todas as entradas. Perfeito. Porém, quando vai pro gráfico ao vivo, parece que fecha tudo a mente, entendeu? Entendi sim, Mike. Entendi. A questão é essa. Vamos combinar assim. No sábado a gente começa a trabalhar dessa forma. A gente vai tirar uma parte da aula. Só para fazer replay, tá? Eu passo a teoria, tudinho certinho, bonitinho, e uma parte da aula só replay. Ou a gente pode fazer um sábado teoria e um sábado só replay. Um sábado teoria e um sábado só replay. Eu vou colocar uma enquete lá no Discord e vocês votam. O que é que vocês querem? Um sábado só teoria, outro sábado só replay, ou um sábado, todos os sábados, com teoria barra replay. Com teoria barra replay. Quando vocês votarem, a gente pega e começa a fazer dessa forma, tá? Não se preocupem que vai ter essa parada aí pra vocês. Muito bom, elencado pelo Douglas, tá? Muito bem elencado aí pelo Douglas. A gente vai fazer essa parada, pra vocês aí estarem tendo essa ajuda. Mais alguma questão? Professor, o senhor aconselha o trader, um aluno do senhor, um mentorado, ficar quanto tempo analisando um gráfico antes dele pegar uma pseudo-entrada? Cara, é muito, como é que eu posso dizer, individual essa questão. É muito relativo essa questão, porque, tipo assim, eu tenho alunos, não aqui no membro do YouTube, eu tenho alunos particulares que, pô, o cara, eu digo que é basicamente... Abriu o gráfico e já viu. É basicamente a minha cópia. Por exemplo, nomes dele, vamos elencar nomes. Eu tenho o Blendson, um aluno meu que eu fiz até um podcast com ele, publiquei lá no YouTube, o Blendson. O Blendson é um cara que ele abre o gráfico e ele, plota ali toda a movimentação, toda a malícia do gráfico, e em poucos instantes ele já faz operações. Já tem operadores como o WF. WF é um aluno meu também. Que ele é um cara que ele já opera mais de um dia para o outro, partindo da premissa da entrada OTE de um dia para o outro, que se pode também ser feito. Já tem operadores que gostam de swing. O cara faz uma análise uma vez no mês e pega uma única operação para o mês inteiro. E já tem operadores que entram no 15 segundos e veem essa parada aqui que eu estou ensinando para vocês, no 15 segundos. O cara pega uma entrada no 15 segundos, faz um trade aí de 70 para 1, 80 para 1, fecha e vai embora do mercado. Mas o que eu aconselho aqui, quanto melhor vocês ficarem, menos tempo no gráfico vocês vão passar. Quanto melhor trades vocês ficarem, menos tempo no gráfico vocês vão passar. Como eu, por exemplo. Você vai chegar uma hora que eu vou estar ensinando para vocês sobre o one shot e one kill. Um tiro, uma morte. Eu só opero uma vez, 2 vezes na semana no máximo. Entendeu? 2 vezes na semana no máximo. Mas é bem relativo, tá? É bem relativo. Vai da questão do olhar de vocês, do desenvolvimento de vocês, tá bom? Se eu não me fiz entender, se eu faltei alguma questão, no sábado a gente vai estar trazendo aí mais questões, tá bom? Mais questões a gente vai estar trazendo. Sobre a questão que o Mike falou, tá? Eu consegui entender melhor, Mike, agora eu te ouvindo, que realmente é normal essa questão de você, no gráfico, quando você está fazendo backtest no gráfico, fazendo as marcações, a parada ela flui, mas quando vai para o real, você começa a se atrapalhar um pouco nos conceitos. Mas a gente vai tratar um pouquinho também, não sei se vocês sabem, eu estudo um pouco de psicologia, estou fazendo faculdade sobre psicologia também, já para entender melhor um pouco da mente humana, quando a gente está na vida real operando, o que é que passa na mente, o que é que deixa de passar na mente da pessoa e assim sucessivamente. A gente vai tratar sobre umas questões psicológicas, Mike, tá? No que diz respeito a isso, eu tenho trabalhado essa parte de psicológico junto com meus alunos mais avançados, que são o pessoal da Masterclass, tá? E depois de 2 aulas ali sobre o psicológico, sobre o pensamento, eu já vi que ajudou muito a rapaziada do Masterclass. Eles já melhoraram substancialmente os que estavam com dificuldades justamente nessa sua área também que você tá? E eu tenho alunos aí que estão avançando muito, mas muito bem do Masterclass. Com vocês não vai ser diferente. Claro, só para vocês terem noção, só para vocês terem ideia, o que eu cobro de vocês no YouTube é só um valor simbólico para eu fazer distinção de quem quer realmente aprender e quem não quer reaprender, tá? Eu estava entregando tudo isso grátis para o Mastermind e eu vi que tinha muita gente não dando valor. Eu falei, peraí, beleza, eu não vou estar perdendo meu tempo aqui dando aula para um pessoal que só está aqui de corpo presente e nada aprendendo de verdade, porque daqui a pouco o cara estava me perguntando algo que eu estava falando na videoaula lá, aí eu fiz lá a divisão dessa questão, tá? Então o valor que vocês cobram aqui, vocês estão tendo acesso ao que o meu pessoal do Masterclass tem. Agora, claro, com um tempo mais relevado. Caiu. Valeu?